Eu espero que sim. Olha, gente, hoje eu tô aqui muito feliz, né? Eu tô contrariando o meu médico porque eu estava de licença e ainda estou, mas eu não ia me contentar de ficar fora hoje da live, uma vez que quem vai estar aqui com a gente é o Pablo Palcar. E para quem não conhece o Pablo, não sabe do trabalho fantástico que ele faz, é uma grande oportunidade hoje de conhecer essa história nos mínimos detalhes. Eu quero convidar vocês já começar assim, ó, pega esse avião, manda para 2, 3 pessoas do seu grupo, para que você possa ter aí, trazendo para a gente aqui mais pessoas, porque o Pablo, além de ser o autor do livro Mentalidade e especialista, inclusive nesse assunto de como treinar a sua mente para ser eficiente, o Pablo ele é uma referência porque a história dele, a história de vida dele é fantástica. É um garoto que modificou completamente a sua vida depois que aprendeu a usar a mentalidade. Eu vou falar muito com o Pablo hoje sobre isso, então eu quero que vocês fiquem ligadinhos, tá? Chama aí a galera para vir para cá, não deixa ninguém de fora, hoje vai valer muito a pena. A equipe do História de Sonhos vai entrar aqui junto comigo, alguns vão estar aqui junto com a gente hoje me ajudando nessa live, mas é um momento muito gostoso, tá, gente? De nós estarmos aqui hoje reunidos para poder receber o Pablo e ouvir essa história toda dele. Então eu quero muito que vocês tragam as outras pessoas para estar aqui hoje, tá? Pega o avião, manda aí para 2, 3 amigos, compartilha no grupo do WhatsApp. Não deixa para assistir depois, que é o que normalmente vocês fazem aqui no nosso Instagram. Não faça isso hoje não. Esteja aqui ao vivo, faça perguntas para o Pablo, porque ele é uma pessoa que ensina muito e o tempo todo. Inclusive, ó, ele já tá por aí, já tô vendo ele. Eita, garoto, bem-vindo, Pablo. Obrigadíssima por você estar aqui. Vamos ver se eu consigo pegar ele por aqui. Ou então se ele vai mandar o convite lá. Vamos ver aqui. Se eu conseguir vai ser ótimo. Pablo, te mandei o... É um prazer, é um privilégio muito grande hoje poder aprender. Hoje nós todos estamos aqui na condição de aprender. Porque muita coisa a gente vai ter para aprender com esse homem fantástico. Bem-vindo, Pablo, e muito obrigado já antecipado. Obrigado, querida. Obrigado por vocês terem me convidado. É sempre um prazer falar com o público jovem, né? Um prazer falar com pessoas que estão iniciando essa jornada empreendedora e se eu puder brilhantar essa sua jornada de lives, né? Se eu puder encurtar a curva de aprendizado desses jovens, eu fico muito feliz. E eu tenho certeza que eles têm muito a aprender com a sua história. Pablo, aqui no História de Sonhos, toda vez que a gente traz um convidado, é exatamente para mostrar para o jovem o quanto que, mesmo quando a vida é difícil, sonhar vale a pena, usar a energia do nosso corpo a nosso favor, trabalhar muito mais com a nossa mente do que com o próprio corpo. Eu mostro para eles com essas histórias que mesmo quando tudo está contra, se você tem atitude, tudo muda. E a sua história é muito isso, Pablo. Eu já te sigo há 2 anos, eu conheço o seu trabalho por conta da Giliane, que já fez live comigo aqui e é mentoranda sua, você treina ela. E quando ela me apresentou, eu falei, eu tenho que trazer esse homem aqui. E a sua agenda é difícil, hein, garoto? Bastante. O Pablo, conta para eles. A primeira pergunta que eu gosto de fazer é assim: quem é você? Então, eu sou o autor desse livro aqui, do livro Mentalidade. Eu sou treinador e infoprodutor e todas essas coisas ali. Eu faço várias coisas, mas eu costumo dizer para as pessoas que nem sempre foi assim. Nem sempre eu estive nessa posição de professor, nem sempre estive nessa posição de empreendedor, de empresário, que um dia eu também
olhei para meu futuro. Um dia eu tive 15 anos de idade e a maioria do seu público é jovem. Então, um dia eu tive 15 anos de idade e nos meus 15 anos, meus pais se separaram, então nós ficamos com minha mãe. E eu conto essa história porque, às vezes, o teu sucesso vai vir de uma circunstância adversa. O teu sucesso vai vir de uma situação desfavorável. Porque as pessoas, elas estão esperando que as condições sejam perfeitas para progredir. Que as condições sejam perfeitas para, então, desenvolver as habilidades e fazer a sua parte em excelência. E eu costumo dizer para as pessoas que é como você esperar que todos os sinais estejam abertos para você sair de casa. É impossível. Você não vai sair de casa. Alguns vão estar abertos, outros vão estar fechados. Você precisa empreender. Você precisa sair. Você precisa fazer a sua parte. E nesse momento que meus pais se separaram, eu percebi que eu deveria ter uma outra fonte de renda fora a mesada que meu pai queria manter lá em casa para mim. E foi esse o motivo pelo qual eu comecei a buscar alternativas, comecei a buscar alguma forma de ganhar dinheiro. Então, o motivo para você empreender pode ser uma situação, pode ser um desafio, pode ser uma adversidade, mas o fato é que você é capaz, sim, de criar na sua mente um plano para você sair adiante. Como vocês já perceberam, eu não sou brasileiro, mesmo que eu me considero um brasileiro morando no corpo do equatoriano, que eu gosto muito da sua cultura, de vocês, da sua música, da comida, de tudo. Mas E do frio de Curitiba? Isso, eu comecei a minha história justamente morando em uma cidade que é uma cidade muito conservadora, muita migração italiana, alemã, e lá as pessoas elas são bem conservadoras, né? Então, eu cheguei numa cidade sem falar português, sem conhecer ninguém, com pouco dinheiro, e mesmo assim eu consegui lidar com todos esses desafios, com todos esses obstáculos, porque eu estava focado no meu sonho. Quando você foca no seu sonho, você não olha os problemas. E quando você olha os problemas e os obstáculos, você desfoca do seu sonho, você perde o teu desafio, o teu problema está muito grande e você perde de vista o teu sonho, você esquece dele. Porque se você tiver... Diga. Eu costumo dizer para eles assim, você vai encontrar no seu caminho 200 mil pessoas que vão dizer, tá tudo bem o que você está fazendo, ou que não vão te apoiar. Mas o seu maior apoio tem que vir de você mesmo. Você tem que achar um jeito de ter automotivação. Porque normalmente a gente costuma se sabotar. Pablo, você conta uma história real, porque aconteceu com você, que esse jovem já empreendia, desde vender queijos, né, e vender lá os danones, os iogurtes para os colegas da escola, os queijos para o pessoal do bairro. Você foi aprendendo a olhar dentro das adversidades que te aconteciam. E para cada fase você mostra, inclusive, qual era a sua motivação. Então, lá num primeiro momento, você queria ter o dinheiro de gasolina para poder dirigir o carro que o pai deixou para você, né? Depois você foi mudando essa motivação. Você encontrou essa automotivação para buscar alternativas para realizar os seus sonhos. E a fase da vida foi mudando, os seus sonhos também foram mudando. Mas quando você encontra o seu mentor, aí tudo muda. Conta um pouquinho disso para eles, Pablo. Exatamente. Eu tive a sorte, eu acredito que a sorte ela aparece na vida de todos. E para mim foi conhecer uma pessoa que me ensinou os livros que eu devia ler, me ensinou os cursos que eu devia fazer, como eu devia pensar, como eu devia falar, como eu devia vestir, quais eram os comportamentos que uma pessoa de sucesso deveria ter. E fazendo esse processo, foi uma coisa interessante. Eu descobri que eu estava modificando o meu presente para eu poder arrumar o meu futuro. Então, eu conseguia ter uma visão melhorada de mim mesmo no futuro, e então eu modificava meu comportamento no presente. Mas essa modificação do comportamento, ela me traria essa visão que eu tive do Pablo do futuro. Então, olha que interessante, as pessoas não precisam, então, esperar
que essas coisas aconteçam e se eu fosse rico, eu faria isso. Se eu tivesse muito dinheiro, eu faria aquilo. Não, quando você começa a ter os comportamentos como se você já estivesse nessa posição, então automaticamente você se aproxima, você se encaminha para nessa direção. Por isso que eu digo que o destino ele não muda da noite para o dia, mas o que muda é a direção. A direção pode mudar em um segundo, porque a direção depende de uma decisão. Quando você decide parar de fumar a partir de agora, seus próximos 10 anos mudam. Quando você decide melhorar a sua alimentação a partir de agora ou fazer atividade física, seus próximos 10 anos mudam. Quando você decide começar a guardar dinheiro a partir de agora, seus próximos 10 anos mudam. Então, a decisão, ela pode acontecer em um segundo. O destino, que é o resultado, vai tomar o tempo que tiver que tomar, mas você já tomou outra direção. E essa que é a chave. Eu gosto muito da sua história, Pablo, porque assim, desde quando eu primeiro que eu li seu livro, e aí foi um presente, eu recebi de presente. Depois, parece que o universo conspira, né? Quando eu recebi seu livro, não deu 2, 3 meses, eu conheci a Giliane, que era uma aluna sua, uma mentoranda sua, e me conta tudo que aprendeu com você e o quanto que isso tornou a vida dela diferente. E hoje, treinadora também, ela ensina, ela fala muito bem sobre resiliência, adoro o jeito que ela fala sobre resiliência. Inclusive, trouxe ela para falar aqui com um dos nossos alunos. Depois eu descobri que a gente também tinha um outro amigo em comum, que é o Guilherme Orlando, que foi a pessoa que me fez aí a ponte de hoje você estar aqui com a gente. Quando a gente quer muito uma coisa, mentaliza aquilo, parece que o universo vai se encaixando, ele vai conspirando para que isso aconteça. Você é treinador de mentalidade. Conta para eles o que é mentalidade, o quanto que não é tão difícil quanto todo mundo pinta, você começar a moldar o seu cérebro. Sim, mentalidade é tudo que você sabe, mais somado às decisões que você toma com aquilo que você sabe. Então, para poder saber, você precisa dos 5 sentidos. Para você captar a informação, essa informação chega até a sua mente e a sua mente classifica ela e ela divide, ela é colocada em diversas gavetas. E essas gavetas, elas são classificadas por ordem de importância. Então, tem ideias que chegam na sua mente e elas pesam. Vamos supor que você tivesse uma balança mental, elas pesam 100 quilos e elas são colocadas numa gaveta com a etiqueta que diz importante. Daí tem outra ideia que chega na sua mente, ela pesa 1 quilo, ela é colocada numa outra gaveta com a etiqueta de não é, isso aqui não é importante. O problema é quando alguém trocou as etiquetas ou quando sua balança está desregulada e agora para algumas pessoas fumar é importante e alimentação saudável não é importante. Assistir horas e horas de TV é importante e, de repente, ler um livro não é importante. Então, as pessoas têm uma balança mental desregulada e a sua vida está indo numa direção que eles não gostariam, mas eles não percebem porque todos os dias a sua mente abre as gavetas que eram importantes. Só que quem definiu essa importância é o modelo mental que a pessoa teve, são os arquivos mentais que foram colocados desde criança. E esses arquivos, nossa mente é como um computador, ele vem virgem, eles são inseridos e eles têm um formato exe, que são executáveis. Então, esses arquivos, eles executam programas. O problema é quando executam programas de negatividade, programas de pessimismo, programas de vitimismo. Então, a pessoa ela fica presa àquele programa e baseado nessas gavetas, baseado nesses programas, a pessoa toma decisões todos os dias. E as decisões que ela toma todos os dias são as que levam ela na direção do fracasso. Então, imagina uma pessoa tomar uma decisão todos os dias dela chegar tarde no trabalho, dela sair mais cedo, dela enganar o patrão, dela não cuidar do seu corpo, da sua alimentação. Todos os dias a pessoa está tomando uma decisão. Mas ela está tomando essa decisão baseada naquilo que na sua mente era importante, naqueles valores que ele colocou como sendo importante. Então, esses arquivos mentais, eles precisam ser reciclados. Esses arquivos mentais precisam ser atualizados.
Então, quando eu falo numa live como essa, eu procuro que mesmo que uma única pessoa receba a mensagem e essa única pessoa faça a diferença na sua vida, isso para mim é muito gratificante. Porque eu já vi pessoas, inclusive essa semana, recebi uma visita de uma pessoa que mudou completamente a sua vida porque ela participou de um dos meus eventos que se chamou Summit. E porque ela também tinha acesso, ela leu meu livro e ela me contou quanto a sua vida mudou. E eu decidi, inclusive, fazer um mini documentário, filmar aquele depoimento, porque eu fiquei muito emocionado, porque eu disse a ela que ela representa as milhares de pessoas que talvez eu não conheço, que eu não tenho contato e que talvez em centenas de lives que eu faço, alguma dessas pessoas sai com uma mensagem diferente, segue meu canal do Instagram, acaba tendo aí acesso ao meu livro e acaba despertando um poder que ela não acreditava que tinha. E a partir desse momento, sua vida começa a mudar. E no futuro, eu acabo conhecendo essa pessoa com o novo resultado que ela teve por causa dessa transformação, por causa dessa mudança. E isso, para mim, é extremamente gratificante, porque sempre que eu consigo tocar a vida de alguém, isso, para mim, isso cumpre, reafirma a minha missão da transformação. Eu me torno esse instrumento que ajuda na evolução das pessoas. Eu acho fantástico quando você fala isso, porque é um pouco do que eu sinto do lado de cá também, Pablo. São 7 anos dando aula de um jeito diferente. No começo eu era doida, maluca, ninguém acreditava muito no que eu fazia, porque eu queria fazer uma aula onde o meu aluno realmente prestasse atenção. Mas não era um prestar atenção qualquer, ele tinha que aprender. Eu queria que ele prestasse atenção e aprendesse. E isso é muito difícil, ainda mais nas escolas públicas, aonde qualquer coisa é distração para o aluno. E eu não tinha tantos recursos assim. Então eu fui buscar, Pablo, muitas coisas diferentes da minha formação acadêmica como historiadora. Eu precisei aprender PNL, eu precisei aprender muito sobre como treinar a minha mente, observar o meu aluno, como é o processo que o aluno usa para aprender. E aí eu me encantei com um programa português que é o sonhadorismo, onde o jovem ele é estimulado a empreender os sonhos. E às vezes empreender os sonhos não é chegar à universidade. Às vezes ele quer ter um food truck, às vezes ele quer ter um comércio, às vezes ele quer ser um podólogo. Ele não precisa de uma formação acadêmica para isso. E eu achei fantástico. Quando eu conheci o sonhadorismo, meu mundo mudou. Então, há 7 anos eu faço essas aulas malucas, ensinando o meu aluno que o sonho vale a pena, que vale a pena você investir naquilo que você quer. E recentemente eu vi em uma, acho que foi uma live sua, ou foi um depoimento de alguém falando que, de alguém ligado a você, falando que nós vivemos, talvez você tenha uma idade próxima à minha, mas eu devo ser mais velha que você. A nossa época era tudo CLT, né? Nós tínhamos que trabalhar registrado numa empresa para ter os direitos trabalhistas assegurados, e era isso o nosso sonho. Agora não, a nossa geração de agora, ela é uma geração empreendedora. Eles querem empreender o sonho, às vezes o sonho é ser youtuber, às vezes o sonho não precisa desse treinamento todo acadêmico para ser realizado. E a mente é fantástica para isso, porque tudo que a gente imagina, a gente pode pegar, mas precisa treinar a mente para isso. Pablo, conta para eles uma experiência de alguma coisa que você já viveu, da sua própria história, para que eles possam entender isso. Então, um dos capítulos mais importantes do meu livro é o 4º capítulo, que se chama Clareza te dá poder. E esse capítulo é muito importante porque fala justamente sobre isso, sobre você ter clareza de onde você está indo, porque se você souber exatamente como é o quadro, como é o seu dia perfeito daqui a 10 anos, ou com que se parece o seu sucesso, ele se parece com o quê? E você consegue descrever isso aí em detalhes,
você consegue reconhecer se você está indo nessa direção, e essa é a chave. Porque quando eu cheguei em Curitiba, eu não sabia falar português, não conhecia ninguém, não tinha dinheiro, mas eu sabia que por que eu tinha vindo no Brasil, e isso é importante, quando seu porquê é claro, como fica fácil. Quando o seu porquê não é claro, como é tedioso, porque você está tentando fazer algo que você não sabe o motivo, né? Para que eu vou fazer isso? Tem milhares de pessoas acordando cedo para pagar o aluguel no final do mês, e isso não motiva ninguém. Então, a vida precisa ter algo a mais do que pagar contas e morrer. Então, essa que é a questão. Quando eu cheguei no Brasil, então eu comecei fazendo uns panfletos, e eu comecei a distribuir esses panfletos no sinal, na rua. E eu sabia o porquê eu estava fazendo isso. Então, eu queria conseguir clientes, e estava muito difícil. Eu panfletei 500 panfletos e ninguém me ligou. Só que eu lembrei as palavras do meu mentor, que ele diz que quando as coisas são difíceis, você precisa aumentar os números. E eu comecei, e no outro dia eu fui lá e panfletei 1000. Quando eu panfletei 1000, algumas pessoas começaram a ligar. Só que como eu não falava português, então elas não entendiam direito o que eu falava, elas desligavam na minha cara. E aí, novamente, eu tinha a opção de parar, eu tinha a opção de chorar, eu tinha a opção de me frustrar, eu tinha a opção de voltar para minha casa, ou eu tinha a opção de continuar e de dobrar o número novamente. No outro dia, eu fui lá e panfletei 2000. Quando eu panfletei 2000, eu tinha um número de pessoas que ligavam, que não ligavam, o número de pessoas que ligavam e desligavam, e eu comecei a ter uma pessoa que começou a me ouvir e começou a continuar na linha, mesmo eu falando portunhol, qualquer coisa, né? E em algum momento ela falou assim, não, pode vir. E eu fiquei todo entusiasmado, pode vir, ótimo. Eu escrevi o endereço da pessoa, atravessei a cidade inteira. Só que como eu não falava português, eu acabei errando a casa. Eu não achei a casa da mulher. E naquele dia, eu confesso que voltei muito triste, porque minha mãe ligava todos os dias pedindo para eu voltar para casa, que eu não necessitaria estar me expondo aquilo e que eu deveria voltar. Só que eu não queria voltar derrotado. Então eu cheguei em casa, só tinha um miojo instantâneo, aqueles de 3 minutos para jantar. E naquele momento eu lembrei que meu mentor me disse, ele me ensinou, que quando eu estiver muito triste, não era para eu tomar decisões, porque daí eu vou desistir. Se eu estiver muito irritado, não é para falar com as pessoas, porque eu posso as machucar. E se eu estiver muito feliz, também não vou prometer coisa, porque a gente promete coisa que depois não pode cumprir. Então eu me lembrei disso e em vez de eu desistir, eu descansei. E no outro dia eu sabia que eu teria uma página em branco do livro da minha vida para eu escrever aquilo que eu quisesse. E eu daria o meu melhor. Tanto que no outro dia eu distribuí 4.000 panfletos e as coisas começaram a acontecer na minha vida. E quando uma pessoa parou num carro e diz, oh, menino, vem cá. Imagina, em 96, 25 anos atrás, eu quase 10 quilos mais magro, com protetor solar, com óculos, com calça jeans e os panfletos. E ele diz, menino, vem cá. Cara, nunca vi ninguém panfletar como você. Você não pega os panfletos e joga na rua para dizer que terminou o serviço. Você coloca um panfleto por carro e entra dos dois lados, mesmo que esteja aberto 1 milímetro o vidro, entra teu panfleto. Você corre lá para cima e quando o sinal abre, você corre para baixo, o sinal fecha, você começa tudo de novo. Quando o cara alguém pega o panfleto e fica bravo, amassa o panfleto e joga na rua, você pega o panfleto, desamassa ele e panfleta no carro de trás. Cara, eu nunca vi isso. Eu preciso um menino panfletador como você para minha empresa. Quanto você cobra? E quando ele diz isso, naquele momento eu não sabia se eu entendi certo, se eu não sabia se eu ria, se eu chorava, se eu fiquei observando. Eu lembrei da minha mãe, eu lembrei que eu estava passando apuro, e mesmo assim eu olhei para os olhos desse homem e falei, eu cobro $1 por panfleto. E virei as costas e fui embora. Por que eu fiz isso? Porque eu pensei, esse homem não sabe quem eu sou, esse homem não sabe onde eu vou chegar. Eu não sou um menino panfletador, eu estou panfletando. Eu sou um empresário rico, fantasiado de menino panfletador. Eu estou fazendo a minha parte, estou cumprindo a minha parte, minha tarefa de agora, para eu conseguir o futuro que eu observei, que eu vi na minha mente, o futuro que eu mereço.
E tanto é assim que o mesmo exemplo aplica se eu te entregar um saco com 1000 peças de um quebra-cabeças e as peças são muito pequenas, mas eu não te entrego a foto. Se eu não te entrego a foto, você pega a peça e ela não faz sentido nenhum. E você joga ela fora. E pega outra peça e também não faz sentido. E daqui a pouco, em 2 minutos, você está entediado tentando montar algo que não faz sentido nenhum. E é por isso que tem tantas pessoas em depressão, em ansiedade, em tristeza, porque elas não entendem para que elas acordam cedo. E se eu te entregar o mesmo quebra-cabeça, só que eu coloco a fotografia do teu maior sonho, e se teu maior sonho é uma casa com piscina, e se teu maior sonho é uma Mercedes-Benz, se teu maior sonho é seus filhos em uma faculdade, em Harvard, e eu te digo, se você montar esse quebra-cabeças, vai lá na imobiliária pegar a chave da sua casa nova. Se você conseguir montar esse quebra-cabeças, vai lá na concessionária pegar sua Mercedes. Ou vai lá e pega a bolsa em Harvard para teus filhos. Daí, nesse momento, eu te garanto que você vai queimar os cílios montando esse quebra-cabeças, porque agora você tem clareza da recompensa que você vai ter quando você concluir a tarefa. Então, eu não me importava de panfletar 4.000 panfletos por dia, porque eu sabia que essas eram algumas peças do quebra-cabeças que eu precisava montar para eu viver a vida que eu vivo hoje. Então, não tinha problema. Eu aguentaria 500.000, 2.000, 4.000 panfletos, 1, 2, 3, 6 meses, 1 ano, porque eu sabia que era um período de tempo necessário para eu conquistar aquilo que eu queria no meu futuro. Foi assim que eu fiz e eu conquistei os meus sonhos. Eu quero dividir uma história com você de um dos nossos apoiadores aqui, mas antes eu preciso te apresentar. Essa é a professora Juliana Sacchetti. Ela está com a gente, ela cuida dos nossos processos aqui internos do História de Sonhos. E a gente está muito animada, né, Ju? Porque a gente já aprende muitas coisas com o Pablo, olhando as redes sociais dele, lendo o livro dele, que inclusive é best-seller, viu? E se vocês não sabem o que é best-seller, depois a gente conta para vocês no final, tá? A quantidade incalculável de livros que ele já vendeu do livro Mentalidade. Porque é bom, e o que é bom é multiplicado, e as pessoas vão gostando e vão contando para o outro. O meu, por exemplo, ganhei de presente. Alguém leu, achou muito bom e me presenteou também com essa oportunidade de conhecer a mentalidade do jeito que o Pablo ensina. Pablo, nós temos aqui um apoiador chamado Quero Crepe. A Quero Crepe é uma empresa que começou numa banquinha de feira. Uma banquinha de feira noturna na cidade de Campinas, aonde o dia que chovia, por exemplo, a barraca voava. A pessoa era sozinha, né? A Cláudia, que é dona da Quero Crepe, ela era sozinha, de repente ela teve uma pessoa ajudando, um colaborador, depois 3, já teve época dela ter 5 colaboradores junto com ela. Mas ela sabe aonde ela quer chegar. Então a mentalidade dela está preparada para passar a chuva e para passar o vento, passar o frio, né? O não de cliente, a pandemia, as feiras fecharam, a gente teve que ficar recluso em casa e ela, vendedora ambulante de feira, mas sabendo aonde quer chegar. Eu tive o privilégio, agora esse fim de semana eu vou estar com eles em Campinas. Eles vão estar inaugurando o primeiro food truck deles num evento para a cidade. Então, assim, o poder da mentalidade é fantástico. A gente precisa enxergar essa foto final. Só que essa foto ela não pode ser batida de qualquer jeito, né? A gente não pode ver uma foto embaçada, a gente não pode ver uma foto desfocada. A gente precisa ter uma foto muito nítida e cheia de detalhes. Na sua foto, agora, aonde você vai chegar ainda? O que é o além do que você já conseguiu, Pablo? Então, eu costumo dizer para os meus alunos que o sucesso, para mim, tem a ver mais com contribuição do que com acumulação. E isso significa que quando você chega num patamar de sucesso, porque o sucesso ele é relativo, o que representa dinheiro para uma pessoa é diferente do que o dinheiro representa para outra. Então, para alguém, o dinheiro pode representar segurança, para outro pode representar poder,
para outro representa liberdade e para outro representa status. Então, o que representa o dinheiro? O que representa o sucesso para você? E no meu caso, quando eu acredito que quando você chega num nível, num patamar de sucesso, não faz diferença comprar mais um par de sapato, não faz diferença ter mais um carro, ou mais uma viagem, ou mais uma, sei lá, uma casa com mais 6 quartos, você dorme em um, entendeu? Você só pode usar um sapato de cada vez. Então, é uma coisa que não, para mim, não tem mais a ver com coisas. Então, tem a ver com experiências e, sobretudo, com experiências que você pode incentivar nas outras pessoas. Por isso, eu acredito no ditado japonês, que é que você deveria fazer um filho, ler um livro e plantar uma árvore. E eu já fiz as 3 coisas. E quando você percebe, cada uma dessas 3 se resume às sementes que vão passar para as futuras gerações. Porque a árvore vai dar novas sementes para as futuras gerações, o livro vai dar novas ideias e sementes mentais para as novas gerações, e o seu filho vai ter o seu sangue e vai replicar e multiplicar em novas gerações. Então, a chave e a pergunta é, então, o que você está construindo agora para depois, para ficar como legado para as pessoas que vêm? E no meu caso, então, o meu depois, né, o meu porquê o quadro dos meus sonhos hoje tem a ver exatamente com isso que eu estou fazendo aqui, que é passando a mensagem dos meus mentores, replicando os princípios e fundamentos que mudaram a minha vida e que eu tenho certeza que vão mudar a vida de milhares e milhões de pessoas no futuro. Eu não tenho dúvida disso. Pablo, quero te contar uma coisa que aconteceu aqui com História de Sonhos. Começamos pequenininho numa escola, 45 alunos. 7 anos depois, hoje nós somos mais de 22 mil alunos nas redes. Inclusive, a live aqui no Instagram é onde a gente tem menos movimento. Eu estou clonando essa mesma live para a plataforma da Udemy, aonde os nossos alunos estão. E lá nós estamos em 33 países e também traduzidos para 10 idiomas. E eu só falo 2, a Juliana também só 2. Então, assim, a gente sonhou lá atrás em impactar o jovem e mostrar para o jovem que o sonho tinha valor. Uma das coisas que eu sonhei era que a gente pudesse escrever essas coisas para os jovens de uma forma traduzida, mais simples, mais prática. Nós vamos lançar no mês que vem o nosso 4º livro. O projeto já tem 4 livros, né? O Ansiedade, porque tenho que conhecer, Depressão, Verdades e Mentiras, porque eu acabei me especializando nesse tipo de alunos, né? Que são eles que precisam de mais ajuda para encontrar motivo para viver no tempo presente e não no futuro ou no passado. E uma coisa interessante foi, dentro do projeto, nós encontramos vários alunos com capacidade de escrita brilhante. A Juliana cuida desse projeto comigo. Juliana, conta para ele um pouquinho sobre o projeto Eu Sou Autor da Minha História. Boa noite, Pablo, tudo bem? É um prazer conhecê-lo pessoalmente, assim, né, pela live. Fazer live, a gente já está se conhecendo pessoalmente, de uma certa forma. Durante a pandemia, acho que foi uma nova forma de conhecer as pessoas, sim, né? Então, é um prazer conhecê-lo, né? Conversar com você, conhecer a sua história, que você está partilhando tão grandemente, né? E tão humildemente conosco, né? Bom, o projeto Eu Sou Autor da Minha História, ele nasceu, na verdade, da vontade de alguns alunos se espelhando, modelando, que é isso que a gente também ensina aqui, né, no projeto, né, Ana? Que é você pegar bons exemplos e modelar. Então, alguns alunos, durante uma escrita curativa, né, então, assim, a princípio, o que era a produção de um livro? É uma escrita curativa. Normalmente, as pessoas têm muitos bloqueios, muitos medos, receios, e isso nos impede, talvez, de alcançar os nossos sonhos, de melhorar, de crescer, né? Porque a gente, às vezes, fica preso a crenças que foram construídas ao longo da nossa história, né? Embora muitos sejam mais jovens do que a gente, bem mais jovens que a gente, mas a gente cresce desde pequeno com crença. Desde quando a gente nasce, nos é ensinado alguma coisa que a gente, às vezes, não seria capaz,
você menina, isso você não pode, você menino, isso você não pode. E essas crenças vão crescendo dentro da gente com o passar dos anos. E isso nos torna ansioso, depressivo. E os livros, escrever a nossa história, aquilo que nos bloqueava, né, faz com que o aluno supere isso. Então, ele era uma escrita curativa. A partir da leitura desses livros, a gente identificou que muitos deles tinham potencial para serem publicados. Aí o projeto criou a editora PHS, né? Então, a gente faz toda a parte de revisão dos livros, né? Correção dos livros, do texto, que daí ele não precisa se preocupar com a questão de gramática, né? Porque isso é para o revisor, né? É a questão da língua portuguesa. Ele vai construir a história e a gente vai revisar e lapidar isso. Depois que ele passa por isso, a gente faz a diagramação, a colocação de imagens de acordo com o tema, né? Que é o livro que a gente tem já vários, né, Ana, publicados. E aí isso serve tanto para o aluno, como ele falar, olha, tem uma realização, como também serve como um mecanismo de geração de renda para ele. Porque ele pode depois vender esse livro, que na verdade é um e-book, e isso faz com que ele consiga juntar, né, o seu capital aí para dar início ao seu sonho. Então é muito legal por causa disso, né? Porque na verdade, assim, a gente consegue fazer a melhoria daquela questão emocional que está travando o jovem, né? Ele descobre o potencial dele, que é o potencial de escrita, e também já uma geração de renda. E para a gente, enquanto professor, é muito gratificante participar dessa loucura que a gente cria, né, Ana? Depois a gente fica desesperado, porque todo mundo quer escrever e não tem professor para tanto, gente. A gente tem uma lista de espera. Mas por que eu estou te contando isso, Pablo? Porque você conta e você fala que nós somos um livro de páginas em branco, das quais essas páginas nós deveremos escrever cada um desses capítulos. Cada palavrinha que está ali não é o vizinho. Fala um pouco para eles sobre isso, Pablo, por favor. Então, uma das coisas que eu sempre falo nas minhas palestras é que se você pudesse ter passos, né, degraus para subir, né, para crescer, o primeiro deles continua sendo a autorresponsabilidade. Eu lembro que meu mentor ele falou que nós deveríamos escrever quais são os motivos pelos quais nós acreditamos que a nossa vida, nosso negócio não estava no próximo nível. E nós começamos a escrever, só que em algum momento ele falou, cara, eu tenho certeza que vocês colocaram nessa lista o governo e o trânsito e os impostos e a economia do seu país, só que vocês esqueceram de colocar ali na lista o fator mais importante para a sua falta de progresso. E ali no topo da sua lista deveria estar o seu nome. E aí nós ficamos assustados. E ele diz exatamente, porque as coisas só vão mudar quando você mudar. E as coisas só vão melhorar quando você melhorar. E esse que é o segredo do sucesso. Não é esperar com os dedos cruzados no Réveillon que o ano seguinte, então o governo mude e a crise acabe e o dólar baixe, para que agora a minha vida possa mudar. Eu posso fazer a diferença e eu posso sair daquele canto do vitimismo, do coitadismo, onde tudo parece que depende dos outros, e eu posso levantar, olhar no espelho e dizer, a minha vida vai mudar porque eu vou fazer ela mudar. E não importa se o governo não muda, a crise não acaba e o dólar não baixa. Isso não importa, porque não são esses fatores que vão determinar onde eu vou chegar. E eu só posso mudar quando eu assumo o compromisso e a autorresponsabilidade de mudar aquilo que depende 100% de mim. E o que depende 100% de você? Acordar mais cedo depende 100% de você? Isso não depende do governo. E sorrir mais depende de você? E apertar a mão direito depende de você? E ler livros em vez de ligar o Netflix depende de você? Então faça o que depende de você. E esquece do resto. Porque enquanto você está pensando em tudo que você não tem controle, você está perdendo a chance de fazer aquilo que você pode fazer com os recursos que você já tem. Entende? Exatamente. Pablo, eu gosto muito. É que quando a gente fala em sonho, desculpa interromper, Ana, mas é que quando a gente fala em sonho, a gente sempre atribui ao outro, ao universo,
a diversas coisas que, na verdade, a gente, em vez de acreditar na gente, eu acho que o primeiro passo para a realização de qualquer coisa é você saber que você é o principal elemento da construção disso, né? Então, é a questão da autorresponsabilização, né? Nada vai cair no meu colo, nada vai acontecer se eu não der o primeiro passo para isso, né? Seja ele estudar, seja ele procurar conhecimento, seja também tomar coragem, identificar suas falhas, correr atrás para corrigir essas falhas que a gente tem, né? Eu não sou bom nisso, mas eu quero empreender nisso, então eu preciso melhorar nessa questão, né? Então eu acho que é sempre importante, porque habilidades a gente tem, mas a gente precisa não só daquelas habilidades que a gente tem. Então a gente precisa correr atrás para conseguir novas habilidades para se tornar competente naquilo que a gente pretende fazer, né? Exatamente. Exatamente. Tem algumas perguntas que o pessoal da... Quando você me vê olhando para cá, é porque daqui eu consigo enxergar lá o pessoal da plataforma. E eles fizeram algumas perguntas que eu achei muito interessante. Se o dinheiro, se não está... O Gabriel Lima fala o seguinte, no curso Como Você Se Comunica. Se a felicidade não estar no dinheiro necessariamente, posso dizer que o dinheiro, então, não é uma coisa boa? Olha, Pablo, as pessoas têm um problema muito sério quando elas pensam em dinheiro, né? Essa tal crença limitante que a gente atribui que quem tem dinheiro faz coisas erradas, quem tem dinheiro não presta, quem tem dinheiro trapaceou alguém para ter. Essa visão que a gente tem errada do próprio dinheiro. Porque o dinheiro ele pode não trazer felicidade, mas com certeza ele abre portas para que a gente possa construir felicidade. Conta para eles como que a gente se liberta dessa crença. Essa pergunta, ela é uma das mais comuns, porque tem variantes da mesma pergunta. Tem afirmações que abordam o mesmo assunto de diversas maneiras. Quando a pessoa fala assim, porque o dinheiro não traz a felicidade, ou quando alguém te fala, não, porque eu prefiro ser pobre e feliz. Quando a pessoa fala uma coisa dessa, que daí é uma meia-verdade, e uma meia-verdade é uma mentira. Só que quando a tua cabeça, teu subconsciente não percebe e você não coloca filtro, não tem que ter um policial na tua cabeça para olhar as credenciais das opiniões que estão entrando para ver se elas são válidas ou não. E naquele momento que alguém te fala isso, quando você não retruca, pareceria que isso você concordou. Consentiu. Então, naquele momento, o teu subconsciente escreve e fala, então faz sentido se o que você quer é ser feliz, então, ou se a riqueza não traz a felicidade, ou se eu prefiro ser pobre e feliz, então significa que para poder ser feliz, você precisa ser pobre, né? Se A é igual a B, B é igual a C, então A é igual a C. E a tua mente faz isso rápido. Só que daí, o que eu falaria? Se a pessoa fala para mim, eu prefiro ser pobre e feliz, eu falo, isso é ótimo, porque você tem escolha e você pode escolher aquilo que você quiser. Esse é o teu modelo, esse é o que faz sentido para você. Agora, eu prefiro ser rico e feliz, tá? Eu escrevo aqui subconsciente, eu, Pablo, rico e feliz. Porque é uma combinação. Você pode escolher a combinação que você quiser. Uma não te obriga a fazer a outra. Até porque a felicidade está na área espiritual. Nós temos diversas áreas: física, mental, social, econômica, familiar, espiritual, profissional. São várias áreas diferentes. Então, a área econômica está na área... O dinheiro está na área econômica. E a felicidade está na área espiritual. São duas áreas que uma não tem por que te trazer a outra. E eu te dou um exemplo. É como você, então, eu vou puxar muito ferro. E eu falo assim, eu vou puxar muito ferro para ficar mais inteligente. Não, inteligência está na área intelectual. Eu preciso ler livros para ficar inteligente. Agora, se eu puxar ferro, eu vou fazer músculo. É a mesma coisa, a felicidade você conquista na área espiritual, na área da plenitude, na área da realização, na área da contribuição, na área da gratidão está a felicidade. Agora, o dinheiro... ele não te traz felicidade, ele te traz conforto. Você pode ir de ônibus de São Paulo para Salvador, na Bahia, super feliz. Mas você pode ir de avião também, chega mais rápido, mais confortável e pode ser feliz também. Qual é o problema?
Agora, se você coloca aquelas travas de que só pode ser feliz se é pobre, daí você colocou um cadeado mental na tua cabeça que ele vai te atrapalhar pelo resto da vida. Então, deixe o dinheiro no lugar de importância que ele tem, porque ele tem importância. Aquelas pessoas que falam, não, mas o dinheiro não é o mais importante. Tudo bem, o que é mais importante que o dinheiro? É saúde, é felicidade, é paz, amor, é sorriso, é realização, é satisfações pessoais, lógico. Só que nenhuma das coisas que são mais importantes que o dinheiro substituem o dinheiro. Então eu não posso ir para o aeroporto e falar, olha, eu quero uma passagem para o Rio, eu vou pagar um pedacinho, vou pagar um pedaço em 1 quilo de amor. Trouxe 1 quilo de amor, vou pagar um pedacinho em sorriso, vou pagar um pedacinho em paz. Oh, eu sou o melhor vizinho, eu sou um vizinho excepcional, um ótimo pai. Então, bota tudo isso aí, eu vou te pagar um pedacinho em dinheiro, tá? Mas o resto já completei. Você acha que o cara vai me vender a passagem? Então, se a comida que você leva para sua casa é importante, o dinheiro é importante. Se a educação dos seus filhos é importante, o dinheiro é importante. Você paga com o quê? Entende? Então, as pessoas que confundem isso são aquelas que têm 2 empregos, trabalham 14 horas por dia para receber no final do mês aquilo que na cabeça deles não era importante. Como que funciona isso? Você está acelerando o seu carro com freio de mão puxado? Aí não funciona, porque você está colocando travas. A comunicação com o universo tá com uma interferência. A interferência daquela crença errada. Maxwell colocou assim, ele é do curso do Gestão de Oportunidades, que é um curso que nós temos voltado para a educação financeira, aonde a gente fala que a questão do dinheiro, inclusive, ela tem esse pilar emocional, né? E que para que a gente possa entender melhor o dinheiro, não é ganhar mais, é como a gente faz a gestão desse dinheiro. Se eu ganho 4 mil, eu vivo com 4 mil. Se eu ganho 10 mil, eu vivo com 10 mil. Mas como que eu administro esse dinheiro é que vai trazer ou não a questão da alegria dentro do meu dia inteiro não ter dinheiro. E o Gabriel fala assim, Pablo, por favor, você fala, olha, ele deve seguir você ou já leu o seu livro, porque ele fala assim, você fala que para ser feliz basta encontrar o seu propósito. Tem 2 anos que eu fico me perguntando qual de verdade é o meu propósito. A minha pergunta para você é, como que a gente obtém clareza sobre nossa identidade? Uau! Olha que essa pergunta, na verdade, para ser feliz, você não é feliz quando encontra o propósito. Você encontra o teu propósito quando você faz o que está alinhado com a tua essência. Então, o pilar do propósito é um tripé. É você encontrar algo que você ama, que é uma coisa que você faria de graça, porque você gosta muito. Então, as pessoas que conseguem, então, entrar nesse ponto de amar aquilo que fazem, têm talento natural para aquilo, e aquilo que eles amam e têm talento natural ajuda as pessoas, porque servir é satisfazer gostos, necessidades ou resolver problemas de pessoas. Então, quando um jogador de futebol, ele ama o que faz, jogaria de graça, ele joga no parque o dia inteiro. Agora ele tem talento para jogar. E agora isso que ele tem talento, agora ele faz gol e traz felicidade, traz alegria para todos os torcedores. Ou cantor que cantaria de graça, e agora ele tem talento para cantar, e agora as pessoas pagam para ouvir o show da pessoa porque satisfaz um gosto musical. Ou a pessoa tem talento para fabricar alguma coisa, e isso que fabrica, a pessoa resolve um problema da população, da sociedade, dos clientes, ele vai ganhar dinheiro com isso. Então, olha que interessante, você faz aquilo que você já ama. Não é o contrário, é aquela mesma coisa, né? Os passarinhos cantam porque estão felizes ou estão felizes e por isso cantam. É aquela coisa que você fica pensando e diz, ok, mas qual que é o meu propósito? Começa a procurar algo que você curte de fazer de graça, você ama fazer de graça e você tem talento para fazer aquilo. E se eu gosto de tocar piano, mas eu não sei tocar piano, eu toco mal. Então, pronto, como você ama, você estaria disposto a estudar. E aí, quando você estuda, se você ficar tocando piano 10 horas por dia, agora você vai ficar bom. Entende como tudo está baseado naquilo que você, de fato, ama fazer e que você se joga, se entrega e teu olho brilha. E aí você está perto de achar o teu propósito.
Ô, Ju, Pablo, você contando isso... Oi? Ana, deixa eu só comentar. Você me contando isso pra gente, né, fazendo esses apontamentos, eu me lembrei de uma pessoa que eu conheci esse final de semana. E essa pessoa me conta, né, me contou que desde pequeno, ele tem 62 anos hoje, e desde pequeno ele se via, né, e desde pequeno, mas eu falo assim, bem pequeno mesmo ele contava, ele se via como um homem rã, e ele pedia por irmão dele desenhar ele como um homem rã. E aí ele falava, eu não entendi, na época ninguém entendia o porquê, mas ele desde pequeno tinha uma paixão pelo mar, né? E aí ele foi crescendo e essa paixão foi crescendo, aí ele foi descobrir que existiam pessoas que conseguiam respirar embaixo d'água, na verdade eles eram mergulhadores. E assim, ele tinha uma condição financeira muito difícil, mas essa paixão dele, né, de querer mergulhar foi tão grande que fez com que ele conseguisse alcançar esse sonho, de uma certa forma, foi meio que ele foi atrás disso, mesmo sem recursos para isso, porque é uma atividade que custa caro, de uma certa forma, né? E hoje ele se tornou uma pessoa pioneira no mergulho aqui no Brasil. Ele é pioneiro no mergulho adaptado. Então a paixão dele é tão grande que ele queria que pessoas que jamais pensariam que poderiam mergulhar, que são pessoas deficientes físicas, surdos, cegos, pessoas com autismo, tivesse a mesma oportunidade dele de conhecer o fundo do mar. E ele leva hoje, aos 62 anos, ainda assim pessoas com deficiência e pessoas também sem deficiência para conhecer o fundo do mar. Maravilha. Então, assim, é a paixão da vida dele. E ele fez disso a vida dele. Muito bom. Né? Ele foi até ele conseguir viver disso. E ele viveu a vida dele, né? Vive até hoje. Maravilha. Disso. Mas é uma coisa que ele faria gratuitamente. Lógico. Entendeu? É bem isso mesmo que você falou. É que, na verdade, é quando a gente gosta de uma coisa, a gente vai atrás dela, né? Eu sou apaixonada pela educação, né? Eu gosto, né? Sou diretora de escola, fui professora há muito tempo, não deixo de ser professora. Então, assim, é uma coisa que se alguém vier me perguntar sobre algum assunto que eu possa ajudar, eu vou falar sobre aquilo, vou ajudar mesmo não ganhando nada para isso, né? Então, na verdade, é isso, é fazer uma coisa que a gente realmente gosta. Mas, assim, a gente não nasce com todas as habilidades para aquilo. A gente tem que buscar desenvolver essas habilidades ao longo da vida. Falar assim, nossa, eu nasci um Mozart, né? Mozart estudou muito para ser Mozart, né? Picasso estudou muito pintura para ser Picasso. Então, é questão mesmo de empenho também, né, Pablo? Exatamente. E, bom, afunilando um pouquinho aí a nossa conversa, que está chegando no fim, eu queria convidar todos esses alunos que estão nos assistindo na plataforma para visitar o meu Instagram, porque lá no meu Instagram eu posto muitos conteúdos relevantes extraídos do livro e os meus pensamentos, as minhas conclusões sobre o que eu entendo e várias coisas atualizadas, né, do mundo, do dia a dia. Então, visita lá o meu Instagram, @PabloMPaucar. Visita o Instagram e veja lá e se inspire todos os dias com aquilo que eu estou postando. E se você quiser receber um livro autografado, basta você ir lá no link da bio, o link do perfil do meu Instagram. Lá você vai ter uma página onde você pode receber uma aula de mentoria, mais o meu livro autografado. Eu espero todos vocês lá. Muito obrigado por ter me convidado. Eu adorei a nossa live e a gente está junto. Eu quero só agradecer a sua presença, Pablo, porque assim, para a gente é muito importante você ter olhado para o História de Sonhos. Eu sei que faz parte da sua missão, mas você ter olhado para a gente, enxergado que os nossos alunos mereciam um momento dessa fala com você hoje. A tua história é incrível. Para os alunos que não conhecem ainda ou não me viram contar a história, porque eu conto a sua história para eles, para os alunos que ainda não ouviram a história do Pablo que eu contei para vocês, vão até o perfil dele para poder contar. E
Hoje a Elisandra vai deixar 2 caixinhas para vocês. Uma caixinha de pergunta para o convidado, que é o Pablo, você pode fazer, a gente vai direcionar, ele vai responder de acordo com o tempo dele. E a segunda caixinha é, um dos nossos patrocinadores comprou 5 exemplares do livro do Pablo, Mentalidade, para ser entregue para vocês. Então a gente vai deixar aqui em cima, tá? Nos nossos stories, um link para que você possa colocar lá seu nome certinho e concorrer, porque um dos nossos patrocinadores fez esse carinho, esse mimo. O livro é tão bom que ele comprou 5 unidades desse livro para que a gente pudesse distribuir entre os nossos alunos. Então não perca essa oportunidade, porque esse livro faz diferença. Pablo, o que você queria ter falado ou respondido que eu não te perguntei, que Juliana não te perguntou? E Juliana, dá uma olhadinha para a gente aí, se ficou alguma pergunta de fora aqui da própria live. Eu sei que pode ter várias perguntas e realmente pelo tempo a gente não consegue responder, mas se vocês mandarem no meu direct, eu acabei de postar ontem uma caixinha de perguntas e nos stories eu costumo responder todo mundo. Então você pode perguntar lá, porque eu sei que aqui a gente já terminou e a gente não pode mais responder, mas o que eu gostaria de ter falado, que vai dar tempo de eu conseguir falar nesse próximo minutinho, é que eu entendo que a pandemia ela nos deixou numa situação de muita reflexão, refletindo muito sobre tanta coisa, né? Sobre aquilo que aconteceu e os empregos que se perderam e os negócios que fecharam e que talvez o mundo inteiro viveu muitos capítulos ruins. E eu sei que esses capítulos ruins que o mundo viveu, eles não são o filme completo. Então, quando você está passando por momentos difíceis, talvez você está nessa situação, isso aí não é o filme completo. Esses são alguns capítulos. Só que se nós vemos o filme completo, quando nós assistirmos ele, nós vamos encontrar esses capítulos de frustração, de decepção e até de lágrimas. Mas nós vamos ver também do que você é feito. Vamos ver como você se levantou, como que você deu a volta por cima. E vamos ver capítulos de sucesso e de realização. E vamos nos inspirar com esses capítulos. E eu tenho certeza que se um dia eu encontrar você e você tiver a sua vida transformada, você pode falar, cara, essa live fez a diferença e eu vou estar muito feliz porque eu sei que isso que eu faço vale a pena e transforma a vida das pessoas. Muito obrigado e eu espero que vocês continuem aí também com a sua missão, com seus objetivos. Conta comigo, vai lá no link do meu perfil, vê aí os meus produtos, as minhas coisas e acompanha meu Insta porque tem muita coisa todos os dias, tá bom? Obrigada, Pablo. Obrigada, Juliana, por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço a oportunidade. Impagável. Foram lições que a gente vai levar por um bom tempo da nossa vida e muita coisa que a gente ainda vai aprender. Sexta-feira, você que está comigo na mentoria já sabe, né? O assunto é ele mesmo, Pablo Palcara. A gente vai falar bastante sobre o livro Mentalidade para você que vai ter a aula comigo do Só os Fortes lá na mentoria. Quem vai estar semana que vem? Não conto. Vai ter que estar aqui acompanhando as redes sociais para saber. Pablo, impagável. Deus abençoe você ricamente. Amém. Muito obrigada, Ju. Beijo. Até a próxima, gente. Beijo, gente. Muito obrigada.